Startups, o que são, onde vivem e do que se alimentam. Eu sou Paulo Silveira. Eu sou Rodrigo Dantas. E Dantas, você que me ensinou tanto sobre startup, eu quero que você fique com essa bomba de definir o que é uma startup. São tantas definições, né? A gente tem livros que foram escritos por Steve Blank, o Eric Ries, o próprio Paul Graham do Y Combinator. Eu gosto muito de uma definição do Marco Gomes, que fala que startup é uma empresa que tem uma sede, que tem um produto e que tem pelo menos um colaborador, seja CLT, seja PJ, e que esteja tentando resolver algum problema, né? Mas eu acho que tem aquela confusão, pô, será que eu tenho uma startup? Eu sou uma empresa de tecnologia, eu tenho uma startup? Sou eu só? Eu montei um CNPJ, eu sozinho tenho uma startup? Pô, eu tenho um blog que eu tô tentando validar alguma coisa que pode virar uma empresa, será que eu tenho uma startup? Então, são muitas definições, mas eu gosto bastante de... É uma empresa de tecnologia que é replicável, escalável e que esteja resolvendo um problema de verdade. Porque, na verdade, essa definição não importa muito se você tem ou não tem uma startup, correto? Exatamente. Mas a gente tem bastante exemplos que mostram, até o filme do Facebook fala muito sobre como aconteceu, como é que funciona, essa coisa de montar um negócio, e o negócio não tinha evidência clara de que ia ter faturamento, como é que eu ganho dinheiro com aquilo, você monetiza, você traz investidor, e aquilo acho que é um bom exemplo para quem quer entender um pouco como é que funciona uma empresa saindo de uma garagem, né? Então, Rodrigo Dantas, eu quero que você fale um pouco de cada uma dessas fases, que eu acho que é muito importante, e quem está caindo de paraquedas nesse mundo quer saber um pouco mais. Alguns dos passos que você citou aqui são ainda obscuros. Então, eu estou procurando um negócio que envolva o digital. Escalável quer dizer que se eu precisar vender para muito mais pessoas, eu consigo fazer isso de forma relativamente fácil. É por aí? E rápida, né? Então, eu gosto muito de comparar o modelo de startup com pastelaria. Se você pegar, se tem uma pastelaria de bairro, você vai lá e você tem aquele grupo de pessoas servindo pastel para você, você vai ver que não muda muito o padrão de um pastel para o outro. No dia seguinte, essa pastelaria não está no mesmo lugar, ela está em outro bairro fazendo a mesma coisa, e se você testar o gosto do pastel, o mesmo pastel, e se você pedir para essa pessoa, falar assim, eu quero fazer um pastel de Nutella diferente, ele provavelmente vai falar assim, putz, eu não tenho isso, eu só faço esse tipo de pastel aqui. Então eu gosto bastante dessa analogia, porque é uma coisa muito replicável. Ele serve o mesmo produto em diferentes lugares do país. Então, se ele conseguisse pegar essa pastelaria e abrir em vários lugares do país no mês que vem e servir o mesmo produto com a mesma qualidade e o custo sendo igual ou até menor, aí ele se encaixa no escalável. Exatamente. Tem um documento que o Reid Hoffman, o fundador do PayPal, que fundou depois o LinkedIn, chama Blitzscaling. E ele fala exatamente o que é. Ele investiu mais em 100 empresas, também investidor, e ele começou a entender como é que era o estágio inicial, o médio estágio e o final de uma startup. Então ele escreveu isso. Então ele fala que a startup começa como uma tribo, né? A gente monta um negócio que a gente nem sabe o que vai ser direito, você coloca a mão no código, começa a vender esse produto na rua, e a gente naquela tribo, a gente está muito alinhado. Aí você passa para um outro estágio que putz, tem gente consumindo o nosso produto, tem gente usando o nosso aplicativo, tem gente usando o nosso software, precisa de mais gente para ajudar a gente a crescer mais. Então você traz uma outra parte da tribo, aí você vira uma vila. Da vila você passa para a cidade, aí tudo começa a ser mais desafiador, você vira uma empresa com problemas de verdade, né? Aí você tem crime, trânsito. Tem tudo isso acontecendo, mas é bem legal porque ele conta exatamente como é que é esse eureka, né? O cara teve uma ideia, como é que ele implementa isso no mercado, como é que ele valida o produto dele, como é que ele atrai gente e como é que ele cresce no nível global, que a gente tem bastante casos de empresas que seguiram esse modelo, Netflix, Facebook, Google, etc. Dantas, aqui a gente falou de escalar, dessa capacidade de crescer e conseguir replicar de forma rápida. Mas eu acho que um outro ponto que você citou é o tal do monetizar, esse verbo que acho que a gente trouxe do inglês, e que a ideia tem muita pastelaria dando pastel de graça por aí. Tem. E ela precisa algum dia pagar por isso e gerar dinheiro. Então, tem muita startup dando o produto de graça, vendo se tem aceitação para um dia, quem sabe, encontrar um caminho de gerar caixa, de vender algo, de monetizar. Exatamente. Tem uma diferença clara de empresas que vendem para pessoa jurídica e para pessoa física, o B2C versus o B2B. As startups que montam um negócio para vender para o consumidor final, elas têm necessariamente um desafio maior de monetizar esse negócio. Isso acontece com rede social, aplicativo, de game, etc. As do B2B, elas já nascem com alguma premissa de, eu vou vender para uma empresa, então a empresa
já tem que contratar o meu serviço, já tem que assinar um contrato, né? Se a gente pegar alguns exemplos que a maioria das pessoas conhece, como o iFood, o Facebook, eles não tinham um modelo claro de receita no início, não sabiam como monetizar aquilo, eles tinham audiência, as pessoas estavam usando a plataforma e eles sabiam, eles tinham um sinal que uma hora eles iam encontrar no meio do caminho alguma forma de ganhar dinheiro ou muito dinheiro, que foi o caso. E normalmente as do B2C, elas encontram publicidade no meio. Vou vender publicidade. Eu trago o tráfego para dentro, as pessoas usam e eu vendo publicidade. E obviamente, quem tem muita visão de produto sabe que isso é um estágio só da empresa, que algumas outras formas de ganhar dinheiro vão aparecer, obviamente, no meio do caminho. Eu sempre ouço, as pessoas me perguntam, Paulo, eu tenho uma ideia de startup aqui, e aí a gente vai ter muitos visitantes, porque as pessoas vão gostar muito de ver esse tipo de conteúdo ou ter esse tipo de acesso. Ela fala, e depois qual que é o próximo passo para vocês ganharem dinheiro? A gente põe anúncio. Parece uma fórmula fraca, ainda mais hoje em dia, de você tentar basear um negócio. Isso aconteceu na internet, na bolha, todo mundo vendia muita publicidade porque era tráfego e acho que o momento era outro. Hoje você tem que ter muito, mas muito tráfego para você ganhar dinheiro com publicidade. Muito. Então assim, hoje você tem a forma de publicidade para ganhar dinheiro, monetizar uma startup, você tem assinatura, que é o subscription, você tem FII financeiro, você pode montar uma fintech, por exemplo, você pegar, as pessoas falam, mas como é que o iFood ganha dinheiro, né? Eu não pago nada para o iFood, ele ganha na transação que você faz, ele é uma super fintech, então ele descobriu um meio de ganhar dinheiro, que ele começou a ganhar de publicidade e depois ele foi para fintech. Então, as formas vão aparecer, quando a empresa tem uma visão clara, muito clara de onde ela quer chegar, essa monetização vai acontecer. E Dantas, a gente ouve muito falar, as pessoas perguntam sobre os investimentos. Eu tenho uma ideia de startup, como que funciona esse negócio de investimento anjo, depois seed, Series A, Series B, né? Então tem o anjo, a semente, o A, o B e o C, um monte de termos nesse mundo do tal do investimentos de risco, venture capital, outro nome que aparece com frequência. Você pode explicar um pouquinho? Às vezes parece que é uma fórmula tão perfeita que, olha, eu tô aqui com uma ideia de startup, alguns amigos vão me dar dinheiro, depois um fundo brasileiro vai me dar dinheiro. A família. E depois um fundo gringo vai me dar mais dinheiro ainda no meu bolso. E as pessoas até acham que vão chegar a vender por $1 bilhão, fazer o IPO na bolsa, e esse 1 bilhão marca até o tal do unicórnio, que são essas empresas raríssimas, as startups muito raras. Eu gosto bastante desse negócio do unicórnio, porque a gente tem mais exemplos de cabras da montanha. Não sei se você conhece a cabra da montanha, aquela cabra que vai subindo de lado, né? Ela tem muito mais a ver com startup do que um unicórnio. Unicórnio é muito raro você ver um unicórnio. Um unicórnio é uma empresa que vale $1 bilhão. A gente tem alguns brasileiros aqui, mas a realidade é outra. Então, quando você monta uma empresa, você coloca ela no ar, você raramente pensa, putz, eu vou conseguir chegar no IPO, mas acho que as que deram muito certo nesse caminho foram aquelas que começaram a fazer a leitura certa de mercado, o produto estava validado, porque o unicórnio é muito difícil de acontecer. A gente no Brasil deve ter 5 ou 6 exemplos disso, né? Então, que seria a Móvel do iFood. iFood, a gente tem o PagSeguro, o Stone, Nubank, a 99. Então você tem poucos casos, né? A maioria dos casos são empresas que estão tentando validar o produto ainda. Até temos muito casos de empresas de tecnologia no Brasil com muito sucesso, mas que ainda estão no estágio inicial. A gente tem um mercado muito menos maduro do que o mercado americano, mas a gente tem um caminho certo aí que nós vamos ver mais unicórnios ou cabras da montanha por aqui. A coisa não acontece da noite pro dia, né? Esses caras chegaram a unicórnios, acho que salvo um pouco a 99, que teve um caminho muito rápido, porque era timing, teve o dinheiro certo, tinha os empreendedores certos. As empresas demoram um pouco para chegar nesse patamar. Então, se pegar a caso de Stone, iFood, o próprio PagSeguro, são empresas de mais de 10 anos. Então, assim, não é vou montar hoje, daqui a 3, 4 anos vou vender minha empresa por um valor bilionário. E isso dos investimentos, então, ocorre em determinadas fases que essa startup vive, dependendo da quantidade de dinheiro e para que ela precisa. Dinheiro, normalmente, uma startup precisa de dinheiro para crescer mais rápido, né? É que isso se tornou uma coisa no mercado de que eu preciso captar, eu preciso ter investidor e tal, mas na verdade eu gosto de fazer outra analogia com game, que quando você traz um investidor é igual jogar Super Mario. Você está doando uma vida sua porque o investidor toma uma parte da sua empresa e você tem algumas vidas pela frente, poucas vidas pela frente, né? Então a gente tem casos muito duros no mercado também de investidor que entrou e a empresa não estava indo muito bem, ele teve que colocar mais dinheiro e aí a participação do fundador vai diminuindo,
o fundador sai simplesmente porque ele não é mais dono da empresa de fato. Mas a mecânica de receber investimento, ela funciona muito bem quando uma empresa tem um produto muito bom, tá no mercado certo, o mercado é grande o suficiente e ela usa esse dinheiro para crescer mais rápido. Ou seja, ela tem um mercado na mão, só que ela demoraria muito tempo para chegar lá e adquirir aquele tanto daquele mercado. Então o dinheiro funciona para isso. Paulo, agora falando sério, não estamos gravando mais, você é o startup da Real, não é? Aquele... O Twitter startup da Real. Não, é você, Paulo, é você. Não sou, não.